Mônica. Agora nós vamos continuar aqui com o nosso jornal e nós vamos agora falar sobre o cancelamento de planos de saúde de forma unilateral. Uma mãe em Brasília entrou na justiça 7 vezes para garantir que seus filhos tivessem a assistência médica contratada em planos de saúde. Os 2 adolescentes são portadores de atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença rara que compromete os movimentos. Os 2 precisam desde o nascimento de cuidados contínuos na modalidade de home care para sobreviver, mas tiveram mais de uma vez os seus planos de saúde cancelados. A história desses adolescentes é mais uma nesse cenário de cancelamento unilateral dos planos de saúde. Esse drama, gente, ele também é vivido por muitas outras pessoas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito médico. Seja muito bem-vindo, Juliano. Obrigada pela sua participação aqui no Gazeta News, edição da manhã. Um caso que choca, né? Uma mãe que precisou ingressar na justiça 7 vezes para conseguir fazer com que esse plano de saúde continue atendendo os seus filhos que têm essa doença rara que é a AME. Isso, Mara, bom dia quem nos assiste. Veja só, choca muito e infelizmente, eu diria, vem acontecendo reiteradamente e sistematicamente desde o início do ano e do meio do ano passado para cá, quando começou esse movimento. Então, o que é que a gente percebe? Infelizmente, uma movimentação, uma estratégia, eu diria, meio que planejada, pensada de algumas operadoras no sentido de se livrar, essa é a palavra, de alguns beneficiários que, de repente, demandam mais serviço para ela. E para esse tipo de beneficiário, a única coisa que nós podemos dizer é recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Então, muitas vezes a gente faz menção aqui às tratativas administrativas, ou seja, buscar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, mas o que vem acontecendo nesse tipo de caso, quando o beneficiário se depara, é simplesmente com uma cartinha dizendo que em 30 dias o plano de saúde será terminantemente cancelado. Então, ou seja, não há o que fazer senão recorrer rapidamente para tentar impedir que esse cancelamento ocorra na prática ou, se já tiver ocorrido, que ele seja automaticamente reativado para poder essa pessoa não ter assistência suspensa. Juliano, para a gente que não conhece muito dessa área e nem da legislação, vamos explicar, por favor, né? É legal essa medida dos planos de saúde? Essa pergunta é ótima. Veja, é extremamente abusiva, eu diria. Tá? Fere todo e qualquer princípio fundamental desses beneficiários. Veja, regra geral, quais são as possibilidades de cancelamento unilateral? Por fraude devidamente comprovada ou inadimplência por mais de 60 dias, ininterruptos ou não, num período de 12 meses. Em regra, essas são as possibilidades. Mas nós temos uma flexibilidade maior quando a gente trata sobre o plano empresarial e os coletivos. Então, nesses planos, de fato, há uma certa flexibilidade e possibilidade, com previsão contratual, de cancelamento unilateral. Mesmo assim, existe pré-requisito. Um deles, a operadora tem que notificar aquela pessoa jurídica com um prazo mínimo de 60 dias. Quando eu citei aqui a carta que o beneficiário recebe, eu citei 30 dias. Então, ou seja, nem isso está sendo cumprido. Então, ela já descumpre de pronto até uma regra básica, mesmo nesses contratos. E, além disso, Mara, veja, o Poder Judiciário vem reiteradamente em todo o país, inclusive nos tribunais superiores, decidindo o seguinte: caso o paciente esteja acometido por uma doença grave, esteja em curso de tratamento, ele não pode, sob qualquer justificativa, ter o seu plano suspenso. Então, não existe possibilidade de você pegando aqui o gancho do caso concreto que você narrou na abertura, uma criança acometida por uma doença rara, desde o seu nascimento, ou seja, ela passará provavelmente todo o seu curso de vida tendo que ser assistida, né? E é uma doença extremamente incapacitante e debilitante desde os primeiros dias de vida. Então, não há como uma pessoa dessa ficar desassistida. Então, mesmo nos casos onde há a possibilidade de rescisão unilateral, o que é que o judiciário faz muitas vezes? Analisa os casos concretos e muitas vezes até possibilita que a operadora, em relação àquele grupo, ou seja, que está distrito àquela pessoa jurídica, seja cancelado, excetuando-se essas pessoas aqui que estão em tratamento ou internados, se for o caso, esse menos ainda. Então, ou seja, é preciso que as pessoas tenham ciência disso, porque muitas vezes, pela falta de informação, o consumidor se depara com uma carta dessa e acha que não tem saída. Tem sim,
e é importante que busque o Poder Judiciário, que está aí para resguardar a sociedade. Muitas vezes, né, os próprios planos de saúde acabam orientando que se procure resolver de forma administrativa. Esse tem que ser o primeiro passo ou não necessariamente, Juliano? Veja, o primeiro passo quando não é esse tipo de situação totalmente brusca, né, e abrupta. Então, quando é alguma negativa de um procedimento, né, que é solicitado, um tratamento, um exame, aí sim recomenda-se, entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar diretamente, de preferência, abre uma reclamação em face da operadora, pelo 0800 ou pelo site, narra o teu caso concreto. A ANS ela é muito ativa, Mara, nesses casos, então ela entra em contato com a respectiva operadora, pede esclarecimento e dá um retorno para o beneficiário. Para você ter ideia, quando é registrada uma reclamação na ANS, a operadora tem um prazo de até 10 dias para trazer manifestação em relação àquele caso concreto. E tem também a possibilidade de buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou seja, tudo isso é válido num caso normal. Só que a gente está tratando aqui de uma situação extremamente excepcional, né? Uma pessoa que está em curso de um tratamento de uma doença grave e recebe simplesmente a notícia de que o seu plano será cancelado. Então, nesses casos, infelizmente, o que a gente recomenda é buscar a ajuda de um profissional da área jurídica, né, que milite com essa área da saúde e recorrer ao Poder Judiciário rapidamente, pedindo o que é que se pede nesse caso, uma decisão liminar, no sentido de que o magistrado aprecia aquele caso, a urgência, né, e a possibilidade de reversibilidade, inclusive, e dê uma decisão liminar impedindo o cancelamento, ou mandando reativar caso já tenha. E o Poder Judiciário é muito sensível a esses casos de saúde, né, que envolvem pessoas frágeis, vulneráveis, então geralmente essas decisões saem rapidamente e aí vai se discutir o processo, o mérito em si vai se discutir no curso do processo, mas essa pessoa resguardada com seu plano ativo. Juliano, você como especialista em direito médico, você acredita que ainda falta muito para a população ficar mais consciente, mais informada dos seus direitos nessa área? Eu diria que sim, Mara, porque assim, como as operadoras são muito ativas no sentido de cada hora trazer uma estratégia diferente, né, para poder tentar burlar, infelizmente, até a própria legislação e as regulamentações da ANS, é importante que o consumidor, de fato, ou busque informação, né, e fatos trazidos aqui pela mídia, como esse caso concreto aqui que a gente está relatando, é importantíssimo, eu diria, para que as pessoas entendam como é que funciona, né? Não é fácil. A operadora, Mara, ela está totalmente assistida por um corpo jurídico. Então, toda e qualquer movimentação que ela faz, ela é assistida. O consumidor lá na ponta, ele está sozinho, né? Muitas vezes são pessoas idosas, pessoas que têm uma condição, muitas vezes até cultural e educacional frágil, né? A gente tem casos, por exemplo, aqui de crianças autistas, muitas vezes em famílias mais simples, onde um grupo familiar faz uma cotinha para pagar o plano de saúde daquela criança pela excepcionalidade. Então, as pessoas não têm uma condição em pé de igualdade para poder lidar com o operador. Então, é importantíssimo que ele recorra. E aí eles têm as instituições, se não puder pagar um advogado privado, tem a Defensoria Pública, que tem um núcleo de saúde, que atua fortíssimo nesses casos. O próprio Ministério Público, Mara, tem um núcleo de saúde também. Então, existem as instituições públicas também para assistir a população. O que ele não pode, em hipótese alguma, eu diria, ficar sozinho tentando reagir a medidas como essa, né? E a operadora, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, porque ela está amparada por um corpo jurídico. Foi interessante até você falar sobre as pessoas com transtorno do espectro autista, porque também existem muitas notícias relacionadas ao cancelamento das terapias complementares, né, que as pessoas precisam fazer nesses casos. E muitas vezes ou elas são limitadas a um determinado número de sessões, ou muitas vezes elas não são nem concedidas. Esse também é um caso em que muitas vezes se faz necessário que você ingresse na justiça com a ação para fazer valer o seu direito? Ótimo. Também, assim, isso vem acontecendo muito, né? Porque a pauta do autismo está aí muito forte na sociedade, né? O número de casos vem crescendo. Aqui no nosso estado não é diferente. E, infelizmente, essas crianças são impactadas. Porque o que é que os especialistas dizem, Mara? A abordagem tem que ser precoce, o mais precoce possível. Então, ou seja, além disso, tem que ser intensa a abordagem terapêutica no sentido das terapias como um todo. Então, não é um capricho, eu sempre uso essa palavra, porque não é um capricho da criança e nem da família. Ninguém escolhe, veja, ninguém escolhe passar 14 horas por semana submetido à terapia. Dedicados, né, às terapias. Então, não é fácil, é uma questão básica. Essas crianças, muitas vezes, não conseguem segurar uma colher sozinha. Então, ou seja, ela está ali sendo incentivada para ter uma autonomia mínima de vida, né? A grande preocupação de um pai e de uma mãe, de uma criança dessa, é amanhã, quando não mais estiver aqui, o que será dessa criança. Então, ou seja, a ideia é fazer com que ele se desenvolva o máximo possível para que ele possa minimamente sobreviver de forma independente, sem depender das pessoas
no seu dia a dia. Em relação às terapias, você abordou um assunto importantíssimo. Existe regulamentação hoje da ANS expressa, além de lei. Não existe limitação de terapia. Nem de número, nem de quantidade, nem nada relacionado. Quem sabe a necessidade daquele caso concreto? O médico assistente. Você não tem como fazer, desculpa lhe interromper, mas uma receita de bolo, né, para todas as pessoas. Exatamente. Então, o médico analisa, individualiza o tratamento e ele prescreve de acordo com a necessidade de cada caso. Não é a operadora, não é o gestor da operadora que tem que fazer essa aferição e achar que está um número de horas excessivo ou não. Então, cabe ao médico assistente do paciente não sendo atendido. E aí, sim, esses casos a gente recomenda. Liga para a ANS, abre uma reclamação, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor, não resolvendo, busca o judiciário também, infelizmente. Juliano, qual que é a grande mensagem que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre esse caso, né? Sobre essa questão do cancelamento unilateral dos planos de saúde? Realmente é importante procurar, buscar uma consultoria jurídica, seja com um advogado, seja com a Defensoria Pública, para saber o que fazer caso você seja surpreendido com essa notícia? De fato, Mara, veja, o tempo, eu diria, as pessoas correm contra o tempo com notícias como essa. Então, geralmente, quando chega uma cartinha dizendo que em 30 dias está cancelado, recomenda-se rapidamente buscar ajuda profissional, de fato, porque o tempo está passando e, após isso, certamente o plano será cancelado e a pessoa passará a não ter mais assistência. Então, recorre a uma ajuda profissional e uma pessoa que sabe o que fazer nesses casos e tomar as medidas cabíveis, buscando o Poder Judiciário para tentar reparar e resguardar o que é, vale destacar aqui, o que é direito dessa pessoa. Ninguém está pedindo favor. A mensalidade está sendo adimplida mês a mês. Sim. Então, no mínimo, a gente espera que a operadora faça a sua parte e preste o serviço conforme está cumprido ali, contido ali no contrato daquela pessoa. E o mesmo se dá para os casos, né, em que haja necessidade de um tratamento, de uma terapia complementar. A mesma coisa. Houve negativa, houve solicitação, houve indeferimento, busca a ANS, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor e um profissional, de repente, para orientar o que é que falta, quais são as medidas que podem ser feitas posteriores àquela negativa, para, de repente, fazer com que a operadora cumpra. Porque, veja, Mara, a gente fala aqui muitas vezes de procedimentos, de tratamentos. Nós temos lei no país desde 2022, que diz que o rol da ANS, por exemplo, que é uma das grandes argumentações das operadoras, que o tratamento ou o procedimento não consta no rol. Não consta no rol. Exatamente. Então, assim, nós temos lei que diz que o rol é referência básica. Não é a totalidade de cobertura, é referência básica. Nada impede que o médico, verificando a sua necessidade, prescreva algo que não consta naquele rol. E não é por isso que a operadora simplesmente tem que indeferir. Então, por isso a importância, de fato, dessas pessoas buscarem ajuda, porque não é tão simples. São muitos detalhes, são muitas minúcias e é preciso que alguém, de fato, que mexa com isso profissionalmente, oriente esse paciente e não deixe ele sozinho lá. Hipossuficiente, vulnerável, sem ter informação e achando que a operadora irá se compadecer do caso dele. Se ela indeferir ou está indeferida, ela não vai voltar atrás nessa decisão, provavelmente. Então, é importante recorrer o mais rápido possível à ajuda. Verdade. Informações importantíssimas para que você sempre, né, mantenha esse conhecimento em relação a esse tema, para que você possa buscar os seus direitos. Essas práticas abusivas, elas estão cada vez mais sendo aí, né, constantes pelos planos de saúde, pelas operadoras de saúde. Então, é muito importante que você saiba o seu direito e que você busque ele, caso você seja surpreendido com uma cartinha dessas aí, né, chegando na sua casa e muitas vezes interrompendo tratamentos de saúde que fazem com que aquela pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Conheça o seu direito e busque ele. Essa, então, aí eu acho que é a grande conclusão dessa entrevista que nós tivemos agora aqui com o advogado Juliano Pessoa no estúdio, no Gazeta News, edição da manhã. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, bom dia. E para a gente encerrar esse bloco,